Boa noite. Quero deixar aqui uma mensagem, uma palavra para a nossa meditação. Está no livro de Isaías, capítulo de número 53. Vamos ler aqui alguns versos. Vamos ler a partir do verso 1. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando-nos para ele, não havia boa aparência. Nele para que o desejássemos, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, de dores e experimentados no sofrimento, e como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos caso dele. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. E nos reputamos por aflitos, feridos de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviando pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueneadores, assim ele não abriu a sua boca. Essa palavra é uma palavra muito conhecida, é uma palavra que tenho certeza que todos já devem ter ouvido dessa palavra. Mas essa palavra me chama muita atenção, que nós não estamos a dar crédito muitas das vezes nas palavras que Deus tem usado, tem levantado homens e mulheres de Deus para ministrar a palavra, e mesmo nos dias de hoje nós não estamos a dar crédito à palavra do Senhor. Ouvir a palavra de Deus é muito fácil. É muito fácil ir para a igreja, também é muito fácil. Ouvir a palavra de Deus é fácil, difícil é viver a palavra de Deus. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Ele foi levado ao matadouro como ovelha muda. Não abriu a sua boca para reclamar, para dizer nada. E nós ainda lendo essa palavra, ouvindo essa palavra, nós muitas das vezes nós não damos crédito, nós não acreditamos. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele passou por muitas e muitas coisas, que muitas das vezes nós passamos por coisas pequeninas e nós abrimos a nossa boca para murmurar, para reclamar, para dizer que por que eu estou passando por isso? Por que está acontecendo isso comigo? Por que eu estou passando essa provação? Por que eu estou passando por essa luta? Mas o Senhor Jesus, eu creio que na hora daqueles açoites, na hora que Ele estava apanhando, levando chicotadas por mim e por você, lembrando, talvez o Senhor Jesus naquele momento estava pensando assim: olha, vai valer a pena. Vai valer a pena, porque eu tenho certeza que o nome do meu Pai será glorificado através desse sacrifício. O que me deixa mais a pensar que Deus, pela sua infinita misericórdia, enviou o seu Filho para morrer no meu e no seu lugar.
Mas nós sabemos, pelo menos eu sei que eu não sou merecedor das promessas de Deus. Eu sei que eu não sou merecedor desse sacrifício. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para morrer no meu e no seu lugar. Eu imagino que o Senhor Jesus, quando já estava próximo para Ele ir para se entregar naquela cruz do Calvário, eu acredito que Ele naquele momento Ele deve ter sentido assim um peso tão grande sobre Ele, porque era o meu pecado, era o seu pecado, era o pecado da humanidade. E Ele foi e ainda falou com o Pai, foi orar, orou, e ainda disse na sua oração: Pai, se possível, aparta de mim esse cálice. E na mesma hora Ele corrigiu aquilo que Ele disse: mas contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. O que me faz aqui entender essa mensagem é que nós, às vezes, não entendemos o trabalhar de Deus, não entendemos o porquê que estamos a passar por essa luta. Não entendemos porquê que nós estamos a passar por esses afrontas, por esses levantamentos, às vezes, do inimigo. Tem coisa na nossa vida que é permissão de Deus. Mas tem coisa na nossa vida que é consequência das escolhas que nós fizemos. Depois não adianta nós falarmos: mas porque Deus... Não, é culpa minha, é culpa sua. Porque o preço já foi pago. A única coisa que o Senhor nos pede é que nós andemos nos caminhos dele. A única coisa que o Senhor quer é que nós acreditamos mais nele, que nós depositamos a nossa fé mais nele. E na hora que a gente está passando por uma luta, a primeira coisa que a gente faz é abrir a boca e murmurar, reclamar e falar: mas por que Deus, eu estou passando por isso? O Senhor, por que eu estou passando por isso? Olhando para... a gente for olhar mesmo o conteúdo bíblico e for olhar também os milagres que Deus fez, os milagres que aconteceu na história dos profetas, se a gente for ver para Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 homens foi lançado à fornalha de fogo, e Deus também poderia ter livrado eles antes deles irem para a fornalha de fogo, porque eles mostraram que eles não iam adorar imagem, escultura, que não iam adorar outros deuses, que eles só iam adorar o Senhor, o único que é digno de toda a honra, de toda a glória, e o único que é digno de ser adorado. E eles falaram: de maneira nenhuma nós vamos adorar essa imagem. De maneira nenhuma nós vamos nos prostrar diante desses deuses. E o Senhor, lembrando que o Senhor ele não tirou eles da fornalha, mas Ele passou com eles na fornalha. Então aquilo que você hoje pode estar passando e talvez a pensar em murmurar, em reclamar, peça ao Senhor para passar contigo nessa prova. Ele só está à espera que você diga a Ele: Senhor, passe comigo nessa fornalha, passe comigo nessa situação. Senhor, me ajude nessa situação. Porque nós temos o livre-arbítrio para nós escolhermos. Ou você busca, ou você não busca. Se a gente for olhar também, tem muitos milagres que Deus fez. Aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, ela foi uma mulher muito ousada a tocar nas vestes de Jesus. Ela foi ousada, e o mais engraçado que eu acho nessa história, o mais importante que eu acho nessa história, que é uma história verídica, uma história real mesmo, que essa mulher, ela tocou nas vestes de Jesus. Antes dela tocar nas vestes de Jesus, ela falou assim: se eu tão somente tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. E ela foi, e uma coisa que me chama a atenção é que o Senhor falou assim: alguém me tocou.
Alguém me tocou diferente. E os discípulos falaram: mestre, a multidão te oprime, como pode o Senhor falar, alguém me tocou? Alguém me tocou, o Senhor Jesus vai dizer, alguém me tocou porque foi um toque diferente, foi um toque com fé. Foi um toque com fé porque o Senhor sabia quem tinha tocado, mas Ele queria ouvir da boca dos discípulos, Ele queria ouvir alguém dizer. E aquela mulher olha, eu imaginando ela olhando para o Senhor e falando: Senhor, foi eu que te toquei, foi eu que toquei, Senhor. E falou assim: pois é, minha filha, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. O Senhor Jesus não quer que nós pereçamos, não. Ele quer que nós temos uma vida e vida em abundância. O Senhor Deus Todo-Poderoso, o nosso Pai, nosso Senhor, Ele não entregou o seu Filho na cruz do Calvário para você passar por essa situação. O nosso Deus, Ele é tão generoso, tão longânimo, tão lindo, tão maravilhoso, que Ele nunca ia colocar na sua vida um fardo que você não conseguisse carregá-lo. Leia esse texto, tenta entender esse texto. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas iniquidades Ele levou sobre Ele. O castigo que hoje nos traz a paz está sobre Ele. Pelas suas pisaduras, você, eu, fomos sarados. Pelas pisaduras de Jesus, hoje nós podemos contemplar que nós, pela fé, nós podemos vencer, nós podemos acreditar, nós podemos ganhar. O mundo não é mais forte que o nosso Senhor, o inimigo não é mais forte que o nosso Senhor. Eu não posso esperar um milagre na minha vida pequeno vindo de um Deus grande. Eu tenho que esperar um milagre na minha vida grande porque o meu Deus é grande, o nosso Deus é grande. Ele é poderoso, Ele é fiel, Ele passará céus e terras, mas a tua palavra não passará. Se Ele fez uma promessa na sua vida, talvez você pode estar falando assim: Rafael, você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe a necessidade que eu venho enfrentando. Mas Ele sabe. Ele já sabia. Ainda antes que tu se formasse no ventre da tua mãe, Ele já te conhecia. Ainda antes de você pensar em existir, Deus já te conhecia. Ainda antes de você passar por essa situação, Ele já sabia. Tem coisas que o Senhor deixa e permite que nós passamos, mas isso não é porque Ele não nos ama. Isso não é porque Ele esqueceu de nós e deixou a gente assim à toa, não. Pelo contrário, Ele falou na tua palavra que eu vou para o Pai, mas eu não vos vou deixar órfão. Ele, quando estava lá naquela cruz do Calvário, Ele falou assim: está consumado. Está consumado. Acabou. Está pago. E depois Ele foi e falou assim: eu vou e vou vos preparar um lugar. E voltarei para buscar a minha igreja. Porque aonde eu estiver, vós estejais também. Há uma promessa de Deus. Há uma promessa de Deus sobre a sua vida. Deus permite que você passe por essa luta para o nome dele ser glorificado. Deus permite que nós passamos por essa afronta porque Ele quer que o nome dele seja glorificado. E depois, muitas das vezes, nós deixamos de buscar a face, buscar a presença do Senhor. E o Senhor permite que aconteça alguma coisa na nossa vida somente para a gente se aproximar mais dele. Porque Ele nos ama.
porque Ele te ama, porque Ele te quer bem. Ele não pagou esse alto preço para você ficar aí vivendo do jeito que está vivendo, vivendo na tristeza, nessa agonia, nessa situação, nessa prova, nessa luta. Deus, Ele quer te abençoar, Deus quer que você seja uma pessoa feliz, seja uma pessoa digna de receber. Deus quer que você seja uma pessoa especial. Você é especial aos olhos de Deus. Nós podemos acreditar que Deus, Ele irá suprir todas as nossas necessidades. Quando nós entregamos a Deus, quando nós acreditamos em Deus, quando nós entregamos a Ele as nossas necessidades, as nossas afrontas e esperamos. Salmo 40 diz: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tem hora na nossa vida que nós precisamos de gritar mesmo, de clamar mesmo alto: Deus, olha para mim, Senhor. Deus, olha pela minha necessidade. Deus, olha isso que eu estou passando, ainda que Ele saiba, mas Ele quer que você diga. Ele quer que você seja ousado a falar com Ele. Ele quer ter uma intimidade contigo. Mas para Deus ter uma intimidade contigo, você precisa de buscá-lo em espírito e em verdade. Ele não reclamou de nada. Ele apanhou por você. Cuspiram no rosto dele por você. Ele foi maltratado por você. A última gota de sangue dele foi derramada por você e por mim também. Foi um castigo que Ele passou pela minha vida e pela sua vida. Olha para o sacrifício de Jesus e me diga se você está passando alguma prova ou alguma luta ou alguma coisa que o Senhor não possa resolver. Para Deus não há impossível. Deus, Ele age na nossa vida, Ele age na nossa vida naturalmente. Mas nós vemos sobrenatural. Mas o agir de Deus na nossa vida é naturalmente. É tão simples eu pegar essa Bíblia e mover ela de um lado para o outro. Para mim isso é natural. Eu consigo fazer. Mas agora os milagres que Deus consegue fazer, eu não consigo. Então para mim esse milagre é um milagre sobrenatural. Mas para Deus é como se Ele tivesse pegar essa Bíblia e colocar aqui. É natural. Para Deus te abençoar, Ele age naturalmente. Não se preocupe se agora você não está entendendo o que você está passando, a prova que você está passando. Não se preocupe se você ainda não está entendendo aquilo que Deus quer falar ao seu coração. Não se preocupe se às vezes você ouvir alguém chegar e falar com você assim: olha, você não vai conseguir, não tem jeito, acabou. Não se preocupe. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele tudo fará. Eu sei que eu tenho ainda uma pouca caminhada na presença de Deus. Eu vou fazer 3 anos que eu sirvo ao Deus vivo, ao Deus que tem cuidado da minha vida nos mais mínimos detalhes, tem cuidado da minha família. Deus fez na minha vida algo sobrenatural. Eu tenho aprendido muito com a Bíblia Sagrada, tenho aprendido muito com aquilo que Deus tem revelado para a minha vida através do Espírito Santo. E eu sei que Deus tem uma promessa. Essa promessa ainda não se cumpriu, não se concretizou. E quem tem promessa de Deus não morre, não desiste, não. Tem que ter fé, a fé de Abraão. É você que decide, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo. É você que decide.
a maneira que você quer viver na presença de Deus. Ele te deu o livre-arbítrio para viver na bênção ou viver na maldição. A escolha é sua. Agora, uma coisa eu digo: a situação que hoje você está passando, a necessidade que hoje você está enfrentando, Deus vai entrar com providência na sua vida. Deus vai fazer algo sobrenatural na sua vida. Deus vai transformar aquilo que não é para a partir do momento ser. Deus confunde as coisas que não são para confundir as que são. Deus usa os pequeninos para confundir os grandes. A promessa de Deus na sua vida, meu querido. A promessa de Deus na sua vida, meu irmão. Deus não vai permitir que essa luta te coloque no chão, não. Ele está assim: olha, eis que aqui está a minha mão estendida para você. Eu te sustento, eu te ajudo com a destra da minha justiça. Eu te fortaleço. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que nunca se abala, mas permanece firme, permanece para sempre. Deus vai entrar na sua casa, vai entrar na sua família, vai entrar no seu negócio. Basta você acreditar. Deus vai mudar o cativeiro. Deus mudou o cativeiro de Jó, porque Jó começou a orar pelos seus amigos. Deus mudou a situação de Jó, porque Jó começou a orar pelos seus amigos. Jó, naquele momento, ele não entendia por que ele estava passando por aquela luta. Ele perdeu 10 filhos. Ele perdeu toda a riqueza. Ele perdeu tudo. Eu imagino que para a gente sepultar um filho já é difícil. Imagina 10 filhos num dia só. Jó passou por todas essas provas e ele ainda falou assim: olha, nu eu vim e nu eu voltarei. E perdeu tudo. Mas não blasfemou contra Deus, não reclamou contra Deus. E Deus restituiu a vida de Jó em dobro. Deus fez coisa na vida de Jó que Jó continuou 10 vezes mais. Continue firme na presença de Deus. Cada vez que você se aproximar mais de Deus, mais Deus vai te ajudar a te fortalecer, a te ajudar a caminhar. A prova que você está passando não é nada comparado ao sacrifício de Jesus. Aquilo que você tem passado, as lutas que você tem passado, não tem nada a ver com o sacrifício de Jesus. Ele morreu no meu e no seu lugar para te dar vida e vida em abundância. Qual é a situação que você está passando? Coloque nas mãos de Deus, coloque nas mãos de quem pode. Porque o médico pode até ter dito para você que acabou, que é cancro, que é câncer, que é uma doença que não tem cura. O médico pode dizer, mas o Senhor chega e fala assim: não, peraí, a última palavra é minha. A última palavra sou eu que digo. Então o que você está esperando para começar a clamar, começar a buscar a presença de Deus? Começar a acreditar que Deus vai fazer algo tremendo na sua vida. É preciso de você crer, meu irmão. Ele falou: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você moverá um monte, moverá montanhas, fará algo sobrenatural. Deus quer te abençoar. Deus cuida da sua vida, cuida da sua família nos mais mínimos detalhes. Você já parou para pensar o quantos livramentos Deus te deu nesse dia? Você parou já para agradecer a Deus pelo ar que você respira? Você já parou para pensar que tem muitas pessoas que dormiu, mas não acordou nesta manhã? Você tem ideia de quantos e quantos livramentos Deus te deu para você hoje poder ouvir essa palavra? Eu glorifico a Deus pela minha vida, pela vida da minha família, por tudo que Deus tem feito na minha vida. Eu acredito que mais coisas Ele fará na minha vida, fará também na sua vida. Eu acredito que Deus tem um milagre muito grande para entregar nas minhas mãos, mas esse milagre ainda está gerando. O milagre para a sua vida, Deus ainda está gerando esse milagre.
Você é que decide. Use a sua fé. Acredite que Deus vai fazer algo sobrenatural para você. Eu quero orar por você nesta noite. Senhor meu Deus, meu Pai, Senhor Todo-Poderoso, mais uma vez, meu Deus, diante da Tua presença, Senhor, eu entrego, Senhor, a minha vida, entrega a vida, Senhor, de cada pessoa, meu Deus, que vai ouvir esta mensagem. Deus, que o Senhor possa, meu Pai, ministrar, Senhor, sobre a vida dos Teus filhos, meu Pai, a cura, a libertação, a transformação, a restauração. Meu Deus, eu te peço que o Senhor haja, Senhor, de misericórdia, Senhor. Nós todos somos pecadores, somos falhos, meu Pai. Mas nós acreditamos no Teu agir, nós acreditamos no sobrenatural que o Senhor é capaz de fazer para as nossas vidas. Nós fazemos uso, Senhor, da Tua palavra que está escrito no livro de Lucas 1:37. Porque para Deus não há nada impossível. Senhor, nós entregamos, Senhor, todas as nossas necessidades, todas as nossas lutas. Como diz a Tua palavra, que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades, nós colocamos e entregamos diante de Ti, Senhor, pelo Teu sacrifício naquela cruz do Calvário, pela última gota do Teu sangue que foi derramado, pelo Teu sangue carmesim, meu Pai, ao qual o sangue que purifica as nossas vidas. Meu Deus, eu Te entrego nesta noite, nesta hora, meu Pai. Que o Senhor possa, meu Deus, fazer algo, Senhor, diferente nas nossas vidas. Que a partir do momento, ó Deus, que ouvirem, Senhor, esta mensagem, ouvirem esse vídeo, meu Pai, que o Senhor venha, Senhor, tocar fortemente ao coração dos Teus filhos, meu Pai. Meu Deus, que o Teu nome, Senhor, venha a ser glorificado. Que o Senhor cresça e que eu diminua, meu Pai. Que a Tua presença venha estar conosco, meu Pai. Não só agora, mas para todo sempre. E eu creio, Senhor, que o Senhor fará algo sobrenatural na vida de quem está ouvindo esta mensagem, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, proteja e te ilumine nessa trajetória do seu dia. Que Deus possa ser o caminho da sua vida. Que Deus possa ser a verdade da sua vida. Que Deus possa ser a sua vida. Que você se entregue cada dia mais na presença de Deus. E acredite, Deus, Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Toda a sua palavra passará céus e terra. Porém, a palavra de Deus não passará antes que todas as promessas se cumpram na minha e na sua vida. Receba essa palavra. E que no nome de Jesus você seja abençoado, não só hoje, mas para todo sempre, no nome de Jesus.